Olá, seres sonoros! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as 4 maneiras principais pelas quais a terapia sonora funciona. Vamos lá? Cada aspecto do nosso ser, incluindo aspectos físico, mental, emocional e espiritual, tem uma ressonância única ou taxa de vibração. Quando uma das frequências ressonantes desses aspectos começa a vibrar fora de sincronia, ocorrem doenças ou problemas de saúde. Quando isso acontece, um padrão de som ou vibração desequilibrado foi estabelecido dentro de um ou mais aspectos do nosso ser. Então, as 4 formas principais pelas quais a terapia sonora acontece são as seguintes. Primeira delas, ressonância simpática. A segunda, arrastamento das ondas cerebrais. Número 3, frequência após resposta. E 4, equilíbrio dos hemisférios direito e esquerdo do cérebro. Vamos olhar para cada uma delas, então. Primeira delas, ressonância simpática. As ferramentas de terapia de som podem ajudar a restaurar as vibrações inerentes por meio de ressonância simpática. As ferramentas de terapia de som permitem que a área de desequilíbrio volte ao equilíbrio através de uma vibração semelhante. A vibração semelhante é a vibração que corresponde à frequência original e é a frequência na qual a área mais naturalmente deseja vibrar. Através da projeção dos sons vibracionais puros das ferramentas de som, as ondas vão para a área do desequilíbrio e a frequência fraca ou dissonante é transformada e a ressonância ideal é restaurada. Número 2. Arrastamento das ondas cerebrais. A terapia de som também funciona através do arrastamento, que é uma lei da física. A definição de arrastamento, entrainment no inglês, é a predisposição de que 2 corpos oscilantes entrem em fase para que vibrem em harmonia um com o outro. O arrastamento ocorre, portanto, quando 2 ou mais ciclos rítmicos entram em sincronização. Esse princípio é universal e pode ser encontrado em diversos níveis. Por exemplo, na biologia, na química, na medicina, na astronomia e por aí afora. O cientista holandês Christian Huygens descobriu o arrastamento em 1656, quando ele colocou 2 relógios não sincronizados lado a lado e descobriu que eles começaram a sincronizar gradualmente. Ele descobriu que a precisão era tão fenomenal que nem mesmo a intervenção mecânica tinha capacidade de calibrá-los com tanta precisão. Em um nível físico, o arrastamento geralmente pode ocorrer em mulheres que moram juntas ou que passam muito tempo juntas. Seu arrastamento é de natureza corporal, através de produtos químicos e hormônios que regulam o ciclo menstrual. O que muitas vezes pode acontecer com essas mulheres é que seu ciclo menstrual comece a se sincronizar e eles se alinhem. Essa lei da física também se aplica a outras estruturas mais complexas, como o cérebro. O arrastamento das ondas cerebrais está relacionado à resposta elétrica real do cérebro à estimulação sensorial rítmica, como pulsos de som ou luz. Quando o cérebro recebe um estímulo através dos olhos, ouvidos ou um dos outros sentidos, emite uma carga elétrica em resposta. Isso é chamada de resposta evocada cortical. Essas respostas evocadas corticais são respostas elétricas que viajam pelo cérebro e acabam se tornando aquelas coisas que vemos, ouvimos e sentimos. Se o cérebro recebe um estímulo repetitivo, ele responde sincronizando esses ciclos elétricos com o mesmo ritmo. Isto é geralmente chamado de resposta pós-frequência, ou FFR. O estímulo em si pode ser qualquer coisa, por exemplo, uma vibração física. Um exemplo disso pode ser visto quando o cérebro é apresentado a um instrumento sonoro, como um tambor, que emite um som rítmico que estimula o cérebro. Essa batida rítmica é reproduzida no cérebro na forma de impulsos elétricos. Quando a batida do tambor aumenta ou diminui de velocidade, mas permanece consistente, o cérebro responde e sincroniza os seus próprios pulsos elétricos com o mesmo ritmo do tambor. Frequência
Número 3. Frequência pós-resposta. A frequência pós-resposta, FFR, é usada na terapia sonora para estimular frequências especiais de ondas cerebrais associadas ao bem-estar. Como as ondas cerebrais estão intimamente ligadas aos estados mentais de consciência, criando sons associados a ondas cerebrais que levam a paz, calma, cura, provocamos mudanças positivas. Um exemplo disso pode ser encontrado ao trabalhar com a frequência de ondas cerebrais θ, de 4 a 8 Hz. O θ está associado ao sono e aos estados meditativos profundos. Portanto, trabalhar com um padrão sonoro de 4 a 8 Hz é extremamente útil na manifestação do estado de sono e meditação. E pode ser usado, por exemplo, com alguém que sofre de insônia, estresse, tensão, ansiedade em geral. A FFR também está ligada à criação de estados espirituais profundos, incluindo a meditação profunda, sonhos lúcidos e momentos de realização. 4. Equilibrar o hemisfério esquerdo e o direito do cérebro. Parte do processo das reações elétricas nas estruturas do cérebro vem da sincronização de dois hemisférios do cérebro, esquerdo e direito, que estão associados a atributos masculinos e femininos. O lado esquerdo do cérebro está ligado ao princípio masculino da razão, à prova científica e à objetividade emocional. O lado direito do cérebro está ligado ao princípio feminino da criatividade, intuição e empatia. As ferramentas de som permitem que os dois hemisférios sejam equilibrados e se unam para obter saúde, transformação e o avanço máximos ou ótimos. Isto é frequentemente chamado de M-Sync, através do trabalho do Dr. Robert Monroe, do Instituto Monroe, que fez muita pesquisa sobre essa teoria. A maneira mais simples de conseguir isso por meio da terapia sonora é com o uso de duas frequências diferentes. Podemos ver como isso funciona, por exemplo, com uma frequência de 100 ciclos por segundo, Hz, e outra de 108 ciclos por segundo, que são reproduzidas em conjunto. O que acontece com essas duas frequências diferentes é que uma terceira frequência é criada a partir delas. Neste exemplo, seria uma frequência de 8 ciclos por segundo, 8 Hz. O que também é importante na sincronização cerebral é que a frequência está dentro de um intervalo que estimula respostas mentais, emocionais e físicas positivas. Nesse exemplo, o equilíbrio dos dois hemisférios do cérebro ocorre dentro da faixa alfa, que está ligada ao relaxamento, estados meditativos leves e criatividade. Assim, podemos ver que a terapia sonora, através de suas vibrações e sons rítmicos inerentes, pode alterar a frequência das ondas cerebrais, arrastando frequências cerebrais harmoniosas. As vibrações dissonantes podem ser substituídas, garantindo que as áreas desequilibradas se encaixem no padrão rítmico e assim alterando as taxas vibratórias de negativa para positiva. A terapia sonora tem um maravilhoso potencial de equilibrar os dois hemisférios do cérebro, permitindo que o equilíbrio seja alcançado e manifestar estados positivos de consciência vinculados ao equilíbrio mental, emocional e físico, harmonia e bem-estar. Gratidão pela sua atenção e até a próxima.